Está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz. Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Iluminando as Fendas. Meu nome é Felipe e hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante que, infelizmente, está sendo negligenciado por muitas igrejas. E para falar sobre isso, eu convidei o meu amigo ilustríssimo, Clisman Clayton. Se apresenta aí, Clisman. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o Clisman, como o Felipe falou, tenho 24 anos, faço parte da Igreja Congregacional em Rio Doce. Estou muito feliz de estar participando desse momento aqui, né? Como ele falou, né? O ilustríssimo, né? Poxa, que honra. Aqui com o meu amigo Felipe, e creio que vai ser um tempo muito massa, a gente vai poder compartilhar muita coisa aqui. Olha, ele disse que é da congregação da Mão Cigane, não, viu? Clisman não é aquele tradicional paradão, não. Se você ver ele pessoalmente... Gente, eu sou congregacional, mas eu sou de raiz assembleiana, então imagina, né, como é que é. Enfim, né, a gente só vai. Vocês vão saber, né, no decorrer da conversa, por que eu convidei Clisman, né? Vocês vão entender. Clisman, começa falando sobre como iniciou, né? Porque tu já faz muito tempo que tu evangeliza, principalmente as comunidades daqui de Recife. E aí tu me fala como é que foi, iniciou, como foi esse seu chamado, né, de ir ao mundo mostrar o evangelho. Então, gente, vê só. Como eu falei, né, eu estava me apresentando, vim de uma raiz de igreja Assembleia de Deus, e desde os meus 7, 8 anos, eu comecei a ser envolvido demais na parte de evangelismo que eles fazem, né, entregar literatura e tudo mais. E ao passar dos anos, você vai mudando de classe de evangelismo. E aí a gente ia evangelizar no trânsito e tal. E quando eu me desliguei da Assembleia de Deus, eu fui para uma igreja que trabalhava com células. E nessa igreja despertou mais ainda esse viés evangelístico, né? Essa vontade de trabalhar com pessoas mesmo e tal, de aconselhar, de acompanhar, de tudo mais. E aí, tudo isso começou no meu coração mesmo, assim, de verdade. Quando eu, com 12 anos, eu fiz uma oração, né? Pedi para que eu nunca trabalhasse de carteira assinada, porque eu queria viver integralmente para Deus e tal. E nessa oração de 12 anos, Deus ouviu, né? Eu tinha 12 anos, não sabia nem o que eu estava orando, mas Deus ouviu essa oração. E quando foi com os meus 17 anos, para ser mais específico, no 6 de janeiro de 2013, eu estava num acampamento onde, no momento que a pessoa estava pregando, ela citou 1 Coríntios 9,16, que fala a respeito daquele momento que Paulo fala que se ele prega o evangelho, ele não tem do que se gloriar, porque pesa sobre ele essa obrigação. Aí ele diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. E quando eu ouvi isso foi um boom na minha mente, assim, cara, eu quero viver para isso mesmo e tal. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo. E aí participei já de várias coisas, vários eventos, movimentos de evangelismo em praça, em interior, movimento de evangelismo em tudo que é esfera. Eu acredito que eu já participei. Eu só ainda não participei de evangelismo com prostitutas e travestis em ruas. Eu tive oportunidade. Mas eu já fui, por exemplo, quando ainda estava funcionando aquele edifício bem famoso em Boa Viagem, que agora foi interditado. Eu esqueci o nome dele. Aquele hotel lá, né? Isso. Esqueci agora. Que veio até filme e tal, não sei o quê. Isso. Pronto. Sei. Eu fui lá, porque lá era um prostíbulo, né? Então eu fui lá. Eu pude ficar na parte de sociabilidade, mas não pude entrar para evangelizar nas casas. Mas para mim foi uma experiência muito boa. E assim, eu me envolvi de cabeça porque passei a amar de verdade. E em 2016, eu comecei a trabalhar integralmente, né, no ministério que eu participo hoje. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas, como eu trabalho hoje, né, em 2 escolas grandes aqui na minha cidade. E tá sendo massa. E foi essa a minha descoberta, assim, desse viés evangelístico, assim.
aquele teu desejo de não trabalhar com carteira assinada tá dando certo até hoje? Rapaz, tá dando certo até hoje, viu? Se tem hora que eu fico, meu Deus do céu, eu tinha 12 anos, senhor. Eu levo em consideração a inocência da criança. Mas aí eu lembro quão prazeroso isso é. Quão prazeroso é depender do Senhor. E tá sendo muito bom. É uma experiência, assim, sobrenatural. Tipo, você realmente depende de Deus pra tudo. E Deus Uhum. tem, tem feito muitas coisas nesse tempo, assim. Eu tenho experimentado muita bondade de Deus com relação a isso, né? Principalmente em finanças, né? Quando você é jovem, tem seus sonhos e tal, o fator financeiro pesa muito, mas é desse dinheiro que o próprio Deus me dá, né, mensalmente, me abençoa, que eu posso abençoar outros, e tem sido muito bom. Acho que a pior coisa hoje em dia é em relação à mente dos jovens, é em relação a essa parte de financeiro, né? Porque a gente busca tanta coisas a mais e tal, e isso não é ruim, né? É bom a gente buscar isso também. Só que a gente só vive como se tivesse isso aqui, né? A gente não vive como fosse aquele a mais. A gente não vive pensando como eu posso glorificar a Deus dessa forma ou de outra forma. Então a gente pensa muito na parte de sustento financeiro e material, mas esquece de glorificar a Deus com a nossa vida, até com nossas ações, né? Porque teve umas conversas que eu tive e eu fiz um trabalho, um projeto esse ano e tal. E, assim, é uma coisa secular, uma coisa, posso denominar pagã, né? Não é cristã e tal. Mas a gente pode glorificar a Deus dessa forma com isso, né? Glorificar a Deus com essas ações, com esse projeto, fazer o nosso melhor. E, infelizmente, isso não está acontecendo. E o pior ainda é que, além dessa vida, né? De pensar nesse futuro, né? Da gente aqui neste mundo, se preocupar com isso. E o pior ainda é a pessoa que começa a viver para Deus. Eu acho que é a pessoa mais julgada que tem, né? Porque pensa que a pessoa tá despreocupada, ou que a pessoa realmente não se importa com a vida, porque tá fazendo uma coisa dessa e tal. É irresponsável, né? Porque não se importa com tudo. Tu já passou por isso? Alguém já te falou essas coisas? Já, cara, para meu pai até hoje, né, assim, para ele aceitar a situação de ter um filho com 24 anos, que passou, sim, um período de carteira assinada, né, eu trabalhei em 2 lugares de carteira assinada. Um eu trabalhei 2 meses e 7 dias, e no outro eu trabalhei 1 mês e 15 dias. Aí você vai me perguntar, eita, você era um funcionário muito ruim. Não. No primeiro, quebraram o contrato comigo, que foi no período da Copa 2014. E no segundo, eu trabalhava numa operação de telemarketing e eu tive um. Eu travei a coluna e daí eu pedi demissão. E para meu pai até hoje, assim, é muito difícil para ele entender como é que eu decidi viver uma vida nesse sentido, né? Com essa roupa. Uhum. Mas hoje, cara, eu sou. Na minha família, né? Eu fui o primeiro a entrar numa faculdade. E E aí eu entrei na faculdade, eu também fui o primeiro a trancar, tá? Fica a dica. Eu entrei, tranquei, porque não era o curso que Deus tinha para mim fazer e tudo mais. Mas Uhum. atualmente eu tô fazendo 2 graduações ao mesmo tempo. Eu tô fazendo teologia e estou fazendo Libras ao mesmo tempo. E aí, uma pessoa que não trabalha carteira assinada e tudo mais, e tem seus sonhos, projetos, tá cursando 2 faculdades, prestes a casar, tudo mais, isso é só Deus que pode fazer, sabe? Então a gente vê que quando a gente coloca os nossos sonhos nas mãos de Deus, as coisas vão fluindo de forma que a gente não define, né? A gente planeja tudo Uhum. mais, mas a gente não define esse curso. Porque quem define é Deus. Então ele tem todo o direito de modificar e tudo mais. E hoje eu posso dizer a você, eu vivo os melhores dias da minha vida nesse sentido, né? E como um amigo meu fala uma frase que eu vou levar para minha vida sempre, é de que eu nunca vou chegar para alguém, nunca vou chegar para as pessoas, na verdade, e falar as tristezas de uma missão, sabe? As tristezas de depender de Deus. Porque tem gente que fica se lamentando, né, o tempo todo, não, eu vou Uhum. pro campo e não sei o quê. Velho, é difícil? É mar de rosas? Não é. Mas, cara, o quão belo é, né? Tipo, as coisas boas sobrepõem
todos os malefícios, todas as coisas que vêm tomando conta de você. Tipo, você aprende a ser mais dependente de Deus mesmo, e você aprende muita coisa com Deus que você não aprenderia se você estivesse com suas seguranças todas em homens. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, Uhum. você colocou tudo diante de Deus, você apostou tudo nele, e consequentemente isso recai sobre você. E você fica, cara, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aí nesse tempo. E é muito bom, mano, ver isso, é muito bom mesmo. A melhor coisa da nossa vida é a gente fazer aquilo que Deus sonhou pra nós, né? Isso Isso, seja o que for, né? Seja você ser evangelista, seja você ser pastor, seja você até ser um funcionário de uma empresa, mas fazer aquilo pra honrar a Deus, né? Fazer aquilo pra glorificar a Deus. Porque a gente gosta muito de taxar as pessoas como evangelistas, e aí, pronto, Clisma tem que evangelizar. Ele vai para o mundo evangelizar. Mas eu posso evangelizar onde eu estou, né? Posso evangelizar na minha casa, posso evangelizar no meu trabalho, na minha escola, na faculdade. Então, assim, tem umas pessoas que realmente são chamadas para sair pelas ruas, né? Ir para o mundo, né? E outras não. Outras são chamadas para ir naquele lugar onde você está e conseguir pregar o evangelho. com certeza. A gente tem que entender que quando a Bíblia fala, né, que é comais, que é bebais, que fazer tudo para a glória de Deus, né, que tudo glorifica a Deus, Uhum. a Bíblia está falando que em todas as áreas, né, a gente tem que glorificar Deus em todas as áreas. Então, uns são chamados realmente para o campo transcultural, de sair da sua cidade, largar a parentela e ir para outra cultura e tudo mais. Outros são chamados para o local, né, trabalhar no seu local e tudo mais. E outros são chamados para locais específicos, como empresas, como política, né, como a área política, na verdade, como a área de, enfim, empresarial e tudo mais. Deus chama pessoas para alcançar todas as esferas da sociedade. Não é de lei que Uhum. todo mundo viva sem trabalhar, por exemplo, de carteira assinada ou sem ser empresário. Não. Você pode viver para a glória de Deus, manifestando ele na área que ele colocou em suas mãos, ao seu alcance. Então, se é no cenário político, influencie, manifeste a glória de Deus. Se é no sentido, no ambiente hospitalar, manifeste a glória de Deus. Se é no ambiente do ramo empresarial, manifeste a glória de Deus. A gente tem que entender que tudo, tudo na vida cristã converge para a glória de Deus. Tudo deságua em Deus. Então, aí, quando a gente entende isso, hoje, por exemplo, eu sou muito conformado de, se eu entender de que Deus está me movendo para a área X, que, por exemplo, vai necessitar da minha carteira assinada por um tempo, eu vou de coração aberto, porque eu entendo que tudo isso é para a glória de Deus. Eu entendo que eu vou manifestar Uhum. Deus ali. O fato de eu ter orado com 12 anos, de não querer trabalhar em carteira assinada, não diz que Deus disse isso para mim, entende? Esse foi um desejo do meu coração. Hoje eu vivo, se eu me permito viver assim, mas se ele quiser que eu vá para outra área e dependa de uma carteira assinada por um tempo, porque de verdade assim, né, abrindo um parênteses bem grande assim, eu não sou uma pessoa estática, eu me movo muito, tipo, eu gosto de estar sempre em movimento, então eu realmente não demoro muito em um lugar, sabe assim, e isso é de praxe mesmo meu. Então, se eu entendo que Deus está me vocacionando para outro local, outra área, eu vou em obediência a Deus. Mas sabendo que lá eu tenho que manifestar a glória dele, sabendo que lá eu vou fazer tudo para que ele apareça, para que ele seja glorificado através da minha vida. Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente é liberto da mentalidade que foi implantada em nós de que missões é só fora. Entende? Uhum. E missões não é só fora, cara. Missões é em todo lugar, mano. Em todo lugar. E até em Paulo fala muito sobre isso. E na parte quando ele fala de igreja, né? Quando ele fala da função de cada pessoa na igreja. E que Deus liberou dons para todas as pessoas de formas diferentes. Então a gente vê que Deus usa, né, nós para várias coisas.
né? E em todas essas coisas nós temos que glorificar o nome dele, de levar o evangelho, de mostrar o amor dele e mostrar também nosso testemunho, né? Que além de tudo, né, temos que ter um testemunho de Cristo. Então, isso é muito bom. Tanto é que eu tô lendo um livro que é muito bom, que também se encaixa nessa parte que fala sobre sobre os líderes da igreja. Ele dá esse exemplo. Qual livro? Ele diz que líder eu esqueci, eu falei o livro, mas esqueci de falar o nome do livro, né? É Teologia Pastoral de Martin Bucer. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eita, cara, eu vou ler esse livro na matéria de pastoral. Velho, é muito bom, é muito bom. E ele fala sobre os líderes da igreja, sobre os presbíteros. E ele diz assim, não só pode ter um presbítero na igreja, porque esse presbítero, mesmo ele tendo essa função de liderança, ele pode ter dons que outra pessoa não tem, e ele pode não ter dons que outra pessoa tem. Então, tem que ter mais presbíteros, por quê? Porque ele vai pegar várias pessoas, eles vão pegar várias classes sociais, eles vão conseguir abranger isso tudo. Então, temos que saber que somos um corpo, como Paulo fala, somos um corpo com vários membros, e cada membro tem uma função diferente. Com certeza. Né? E o meu é um, o de Clisma é outro. E tudo isso tem que ter essa mentalidade de que onde eu estou, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que usar aquilo que ele me deu para levar o evangelho dele de alguma forma, para levar o amor dele de alguma forma. Né? Isso é muito bom viver nessa função, né, de confiar em Deus, não se preocupar com o dia de amanhã. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu acho que esse é o maior dilema cristão, né? Então, É pro teu amigo e diz assim, cara, bota tua ansiedade diante do Senhor e tal, confia nele, não sei o quê. Aí eu falando isso pros meus amigos, depois eu mostro minhas unhas para meus amigos. Cara, também é difícil para mim. uhum. Cara, é complicado, viu? Porque, assim, o ser humano em si, e Deus falou isso, né? Não andei ansiosos com coisa alguma. Ele falou isso antes, com os discípulos, né? Com as pessoas que seguiam ele, isso antigamente, né? Onde não tinha esse imediatismo que a gente tem hoje. Isso. Imagine hoje em dia, que a gente vive em função do dinheiro, vive em função de ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro ter, melhor. Ou então, eu quero ter uma vida boa, uma casa boa e tudo mais. E a gente pensa sempre mais, nunca é um pensamento onde eu tô bem aqui, estou bem agora. Mas aí tem outro livro que é o Ego Transformado, gente, vou só falar de livros aqui. Ego Transformado, de Timothy Keller. E ele diz, velho, ele cita isso, que ele fala que Ego transformado, é? Ego Transformado, anota aí. E ele diz assim, que que o nosso ego, ele é atarefado. Por que ele é atarefado? Porque a gente a gente tem algumas coisas, a gente tá satisfeito com aquilo, mas a gente se compara muito com outros. Aí quando a pessoa tem mais, a gente já não fica muito feliz com aquilo que a gente tem. Isso atrapalha de se entregar ao Senhor e fazer aquilo como o Clisman fez, né? De dizer assim, nossa, eu não vou ter emprego, eu vou depender de ofertas, eu vou ter que depender totalmente do Senhor. E isso por amor a Ele, né? Esse pensamento que a gente tem hoje é muito difícil e atrapalha muito esse rumo do Evangelho por conta de coisas materiais que a gente se preocupa tanto. É porque, na verdade, é colocado sobre nós, como jovens, responsabilidades que antigamente não se era colocada. Por exemplo, antigamente a responsabilidade de qualquer jovem era arrumar um emprego e construir família. Ponto. Hoje, você termina o ensino médio, é uma pressão para a faculdade, e você tem que dar conta de faculdade, dar conta de trabalho, dar conta de ter uma vida, né? Porque a faculdade consome sua vida, né? A faculdade consome todos os seus... Consome demais. Assim, não que você não consiga, né? Porque atualmente eu trabalho, né? Tenho lá o serviço do dia todo e tudo mais. Consigo fazer as duas faculdades. Não diga a você que dou conta 100% das duas e tal. Eu tenho que semana equilibrar uma, na outra semana equilibrar a outra. E a pandemia ajudou muito, né? Porque tudo é AD, então já ajuda. Já deu uma aliviada, não sei. Isso, eu perco o final de semana mesmo e tal. Mas assim, dentro disso tudo eu consigo ter vida social, eu consigo pensar em outras coisas, fazer outras coisas. Mas porque quando a gente não coloca esses fardos em cima da gente... Exemplo, se eu não consigo dar conta de uma faculdade de emprego e eu tenho a oportunidade de só estudar, então eu só vou estudar.
Porque se eu colocar um peso em cima de mim de que eu não suporte, eu vou acabar deixando a desejar de um lado. Então, como cristão, por exemplo, a primeira coisa que a gente desconta, velho, é com relação a Deus. A gente começa a dizer que não tem tempo para devoção, Uhum. começa a dizer que não tem tempo para servir na igreja, começa a dizer que não tem tempo para ir à igreja, porque o único tempo que você tem de ir à igreja, você prefere sair, descansar e tal. Então, assim, você acaba mudando as suas prioridades. Então, você entrou na faculdade dizendo que buscando o reino de Deus em primeiro lugar e terminou ela colocando o reino de Deus em último lugar ou em nenhum lugar, sabe? Então, assim, você se perdeu no glorificar a Deus nesse meio. Falou, Clisma, sobre a parte que tá fazendo teologia, né? Tu acha que para evangelizar, assim, eu sei que não precisa fazer curso de teologia para evangelizar, né? Porque a base do evangelho é muito simples. Qualquer pessoa consegue passar para outros. Mas como é que tu diz para as pessoas que querem hoje, que estão à vontade hoje de ir evangelizar, só que não se sentem preparado para isso, né, não se sentem instruído o suficiente para isso? O que é que tu fala para essas pessoas? Esse um conselho para elas. Então, vamos lá, né? Conselho de Clisma aqui. O primeiro conselho que eu teria que dar é que, assim, você nunca vai estar preparado. Isso é o primeiro conselho. Você nunca vai estar preparado. Mas hoje, né, por fazer teologia, eu vejo com outros olhos a responsabilidade de carregar a mensagem do evangelho. Como o Felipe falou aí, o plano geral do evangelho é muito simples, né? Cristo veio, morreu em nosso lugar para a remissão dos pecados e tudo mais. Show de bola. Mas quando se trata de evangelismo pessoal, por exemplo, que você vai até a casa da pessoa, que você vai conhecer a necessidade da pessoa, é muito difícil você, por exemplo, chegar na casa de alguém e a pessoa está com fome física mesmo, não fome espiritual, fome, e você vai conversar com a pessoa sobre Deus, sobre que Deus pode suprir todas as coisas, que Deus, ele não vai deixar faltar nada, que Deus é isso, Deus é aquilo. Mas a pessoa olha para esse Deus e diz assim: mas esse Deus não encheu minha barriga. Uhum. Então, é muito difícil você chegar em situações como essa que eu estou citando. Essa é uma das que eu já passei. E você olhar para o céu assim e dizer: Deus, como é que é isso? Que evangelho é esse que eu estou pregando, que não supra a necessidade do outro e tudo mais? Então, assim, você tem que estar bem preparado nesse sentido, de que você vai lidar com situações em que vai ser questionado, sim, a sua fé. Nesse sentido de que Deus é esse que você serve, que não muda a minha realidade. Então, é aconselhável você, sim, estudar a Bíblia de verdade. E não precisa estar no seminário para isso, tá? Não precisa estar fazendo teologia para isso. Existem livros aí excelentes que podem dar um norte, sabe, com relação a evangelismo, com relação à vida com Deus, na verdade. Porque assim, quando você tem uma vida com Deus, manifestar o evangelismo, manifestar o amor dele é bem mais fácil. Então, quando você busca a Deus, manifestá-lo é muito fácil. Então, o conselho que eu dou é, sabe, devore Bíblia, sabe, se conseguir decorar, decore muitos versículos e tudo mais, porque situações vão ser colocadas diante de você e você vai ter que manifestar isso. E para manifestar algo, você já vai ter que ter aquilo na Uhum. ponta da língua, sabe? Então não é uma coisa tão fácil assim. A gente acha que fazer evangelismo é orar por alguém e alguém crescer braço, perna, é surdo ouvir, é não sei o quê. Isso é uau, o auge. Não, gente. O auge é você conseguir pegar uma pessoa, acompanhá-la, guiá-la, sabe, direcionar ela nos caminhos assim, sabe, bem corretos e consolidar essa pessoa, porque pregar o evangelho é muito fácil, anunciar ele é muito fácil, Verdade. ganhar vidas é muito fácil. O difícil é manter.
E o chamado para evangelismo, ele é um chamado que te convida à responsabilidade com vidas. Então não é somente dizer Jesus te ama e vou embora, não. É Jesus te ama, pode te transformar e eu vou estar aqui para te ajudar. Uhum. Lógico, vai ter situações que você não vai poder acompanhar a pessoa. Mas hoje em dia é muito difícil isso não acontecer por conta da tecnologia e tudo mais, né? Tipo, agora eu tô na minha casa, Felipe tá na dele. Então, a gente tá gravando um podcast aqui bem distante, né? Felipe mora no Uhum. interior de Pernambuco. Deixe minha cidade em paz. Então, assim, você tem que entender que carregar essa mensagem é uma coisa muito importante. Então, não pode ir de qualquer jeito, sabe? Mas com relação à preparação, você nunca vai estar preparado. Ainda bem por isso, porque quando você se sente preparado, é porque o principal não foi com você, que é Jesus. Então, não se sinta preparado nunca. Sempre fique nessa posição de dependência. Mas se apegue, né, a materiais que lhe deem base, né, para tudo que você vai falar. Para não falar besteira, né? Eu acho que o maior milagre, o que tu falou aí da parte dos milagres que tem de cura e tudo mais, que são consequências, né, do evangelho, pode ocorrer, mas que o maior milagre do evangelho é uma alma ser salva. Mano, é como uma amiga minha disse uma vez e ficou gravado na minha mente, que Deus, em seu imenso amor, né, por nós e tal, ele nos faz participantes da sua grande obra, né? Então a gente anuncia o evangelho, Deus nos dá a oportunidade de mudar a eternidade de alguém. A salvação encontra essa pessoa Uhum. e ela tem a realidade dela mudada. A realidade não, é a eternidade, né? A realidade também. Mas a eternidade dela mudada. Tipo, ela vai ter uma eternidade com Deus. E, cara, ele te usou. Você que não é nada. Então, é muito, é muito louco de se entender, mas é muito prazeroso participar disso tudo, sabe? Participar dessa grande comissão de forma plena. Isso é muito bom. Quando a gente percebe, velho, que quando Jesus subiu ao céu, e ele fala para os discípulos, né, a tão famosa grande comissão, né, e a gente vê que ele confiou a nós nessa missão de levar o evangelho dele a outras pessoas. Então, isso que tu falou é maravilhoso, é porque ele nos usar, né, quando reconhecemos nossos pecados, nossa pequenez, né, tão mal que a gente é, e mesmo assim ele nos usar para levar uma coisa tão perfeita, né, de transformar as vidas, né, Com e certeza. ter o poder de restaurar vidas e sair de pessoas como nós, velho, assim, é maravilhoso. É assustador, em parte também, porque imagina a coisa tão perfeita saindo da gente, né? E Deus Verdade. nos usar pra isso. É igual quando os profetas antigos, quando via Deus, começavam a chorar, dizendo que ia morrer. Isso. Porque é a mesma coisa, é assustador, porque a gente tá levando uma coisa que é muita responsabilidade. O ponto mais importante é quando a gente entende, né, que da gente não pode sair nada bom. Você entende seu estado de depravação radical e você vê que não pode sair nada bom de você. Então, somente Deus, através de sua graça sobre você, faz com que você manifeste esse amor, porque o ser humano é muito mau, o ser humano é algo inexplicável. É algo que nunca, 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 nosso coração, ele nunca vai querer se apegar às coisas de Deus, ele só vai querer as coisas dessa terra mesmo. Hum. Então a gente tem que entender que se não fosse a graça de Deus por nós, ai de nós. Agora, indo para o que tá fazendo atualmente, né? Que é um projeto, para uma pessoa que gosta de evangelizar, eu acho que é um projeto muito bom, né? Porque envolve várias pessoas diferentes para você começar a plantar lá a sementinha do evangelho, que é o MCB, né? E tu fala um pouquinho sobre esse projeto e também tu me diz como foi que iniciou, porque é uma pessoa que quer ser evangelista, né? Quer levar o evangelho, tem esse amor por evangelho e chega um ministério missionário e é apresentado a tu. E aí, como é que foi? Como é que tu aceitou? Como é que iniciou isso tudo? Foi bem louca a minha chegada no MCB, né? O MCB, para quem não conhece, né?
MCB significa Ministério Centralizado na Bíblia. Ele tem sede nos Estados Unidos, que é o Bible Center Ministry. Aqui no Brasil, ele tem um braço de atuação desde 1987. A princípio, chegou aqui somente com o Ministério de Acampamentos, né? Realizados no período de janeiro e julho, durante as 4 semanas de cada mês. E aí, cada semana é uma semana diferente. Temos semana de crianças, de jovens, de crianças carentes e English Camp. E aí, o foco do MCB é a implantação de igreja através da evangelização de crianças, que é chamado de clubes bíblicos. E aí, aqui no Recife, por exemplo, né? Eu sou de Olinda, mas no Recife, onde é o escritório da gente, a nossa atuação é nas escolas municipais. A gente vai nas escolas, pede permissão para contar histórias bíblicas, aplicando cidadania e ética. E, como consequência, você vai lidando melhor, né, com as crianças dessa comunidade, dessa escola. E aí, o trabalho de evangelismo é feito. E, consequentemente, essas crianças vão virar pré-adolescentes, adolescentes, jovens, vão virar adultos. E aí, como é que acontece? Igrejas vão sendo formadas a partir daí. Então, esse é o foco do Ministério MCB, né? Rapidinho, antes de tu falar como tu entrou, só pra pegar essa deixa que tu falou. Quando fala de criar igrejas, não tá falando de criar instituições de igreja, mas tá falando de criar igrejas, Isso pessoas. mesmo. É isso? Desculpa, não especifiquei isso. Não é criar igreja MCB, sabe? É criar igrejas, pessoas que façam parte desse corpo, entende? E MCB é um meio, né? Que Deus vai fazer isso. E então, como eu cheguei lá no MCB, né? Eu estudei com a menina no ensino médio e lá nós já trabalhávamos juntos com intervalos bíblicos na escola e tal. E quando a gente terminou o ensino médio, ela mandou uma mensagem para mim, quase um ano depois, dizendo assim: eu tenho algo que é a sua cara. E eu fui e disse, né? Eu quero ir, né? Porque é algo que é minha cara, eu vou. E aí, para fazer parte da equipe do MCB, tem os protocolos lá, você passa por um período de entrevista, você passa por algumas reuniões e tudo mais. E eu fui para última reunião e fiz a entrevista na mesma semana dessa última reunião. Coisa de 10 dias, eu já estava no MCB. Eita, poxa. Foi bem louco, assim. No dia 26 de dezembro de 2012, eu fiz a entrevista. No dia 28 de dezembro de 2012, eu participei da reunião. E no dia 4 de janeiro de 2013, eu já estava no MCB. Então, foi muito, muito rápido. E lá, eu me apaixonei. Quando eu conheci o ministério, me apaixonei pela ideia do ministério, né? De evangelizar pessoas ali e tudo mais. E aí eu fui ficando, até que o MCB me convidou para trabalhar com eles integralmente. Que eu só ia no período de acampamento, né? Que é janeiro e julho. E aí eles me convidaram para participar com eles integralmente. Então, foi bem radical assim. E hoje eu entendo que a minha amiga foi só o meio, né? Porque ela me levou ao MCB e uma temporada depois do acampamento que eu participei, ela se desligou do MCB para poder estudar e trabalhar em outro acampamento. E eu permaneci lá. Então ela só foi um meio mesmo de eu me levar a essa missão. E tô lá até hoje, desde 2013. Vai fazer o quê? Vai fazer 7 anos. Não, vai fazer 8 anos agora em 8 anos agora. Em janeiro, né? Isso. É muito tempo. Muito tempo. Cara. Muito tempo. E nesse tempo tem sido muito bom, sabe? Eu tenho crescido e aprendido bastante lá com eles. É uma escola realmente, assim. Porque é algo que alcança... Porque o MCB é missão local, né? Então você faz a sua comunidade. E para muita gente isso não é missão, né? E nossa maior missão é alcançar o que estão ao nosso redor. Então, Exatamente. eu manifesto isso na minha comunidade e tudo mais. E tem sido uma bênção. O melhor evangelho é quando a gente começa a evangelizar em casa, né?
Aí começa a expandir isso aí pro... E isso é a analogia aqui de Jesus ter paz, né? Paz na grande comissão, que é... Aí fala Jerusalém, Samaria e até o confins da terra, né? Ele vai expandindo, né? Vai abrindo esse leque. E isso é mostrado também durante Atos, né? Que começa nos judeus, os apóstolos falando nos judeus, pregando lá a palavra, e foi onde aconteceu Atos 2, né? O dia de Pentecostes. Depois Deus converte Paulo, né? Que ele começa a ir para os gentios, começa a se espalhar pela toda aquela Ásia, ele sozinho, né? Pregando para os gentios. E agora tá no mundo inteiro, né? O evangelho de Deus sendo pregado por todos os mundos, diversas vezes. Antes de terminar, o link do Instagram vai estar aí na descrição desse podcast, você pode clicar. E a rede social também de Clisman, se você quiser saber mais sobre a vida dele, que ele é um livro aberto, ele vai estar lá também, se você conversar com ele, Eu sou ruim de arretar ele. responder o WhatsApp, mas eu prometo que eu sou presente, de alguma forma, tá? Fale comigo no direct do Instagram, você vai receber uma resposta rápida, for foto, vídeo e tal. Eu posso demorar 2 anos depois pra falar novamente, mas acreditem. Poxa, que já vai rápido. Gente, aí, Clisman, pra encerrar, diz aí tuas palavras finais sobre esse tema, que é um tema muito importante. E eu amei falar sobre o tema contigo. Eu acho que tu é uma pessoa perfeita que eu conheço pra falar sobre isso, então, maravilhoso. Aí tu termina agora com tuas palavrinhas finais. Então, gente, pra finalizar, assim, também queria agradecer, né, Felipe? É uma honra participar disso, de verdade. Tô muito feliz. Meu primeiro podcast da minha vida, meu Deus. Cara, que honra. Então já sigam lá, né, gente? Ponto de Luz e tudo mais. Eu finalizo isso daqui reafirmando, né, repetindo a palavra do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que fala que se prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho é a nossa grande comissão. E isso não diz respeito a lugar. Isso diz respeito a manifestar a glória de Deus onde quer que você esteja. Então, seja onde você estiver, que você possa manifestar isso, sabe? Seja onde estiver, você possa ter esse peso de responsabilidade do evangelho. Porque quando Jesus deu o id, é imperativo, né? Então, é para você ir de verdade. Então, isso quer dizer na sua comunidade, isso quer dizer no seu trabalho, isso quer dizer onde você estiver inserido. Então, eu só quero lembrar você de que Cristo conta com você para que o evangelho se expanda. Então, se você ama o Senhor, se você ama a vontade do seu Deus, então evangelize, pregue o evangelho, sabe? Anuncie nos 4 cantos da sua região, anuncie a todos, porque é honra, né, para nós participarmos de algo tão grande, né? Então, finalizaria com isso, trazendo esse peso de responsabilidade. É de assim, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, porque um Cristo veio, morreu por mim, e o mínimo que eu posso fazer é dizer para outros aquilo que ele fez na minha vida. Clisman, valeu. Muito obrigado por essa conversa. Foi incrível, foi incrível. Eu nunca vou falar de repetir. Foi incrível, incrível, incrível. Ó, esperem mais vezes o Clisman aqui, tá bom? Ele sabe muita coisa. A gente vai conversar sobre várias coisas aqui também. E obrigado a você que escutou até agora. Se você gostou, compartilha para geral, né, para várias pessoas ouvirem esse podcast, essa conversa sobre evangelização, que é muito boa, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe Clisman, e até a próxima. Amém, amém. Deus abençoe vocês, pessoal. E compartilha bastante, tá? Aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. Tá certo? Então, é isso. Compartilhe, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Silva.